Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Doutora Mileide já está aí. Vamos já aceitá-la. Papo. Pronto. Olá, minha querida. Oi, tudo Saudade. bom? Pois é! Tudo Finalmente! ótimo, né? Aham, Finalmente. finalmente! Vamos fazer nossa live. Vamos fazer nossa live. Já deixou o recadinho que dia 23 temos outra live sobre dor pélvica, não é isso? Sim, sim, sim. Tá me Vamos escutando aguardar só mais um bem? pouquinho, Mileide. Hum, Sim, eu estou te escutando bem. Deu uma meia falhadinha agora. Conversa mais um pouquinho comigo. tá. Tá escutando? Vamos testar. Isso, melhorou. Beleza. Eu tô te escutando super bem, não tá dando eco não, né? Tá me ouvindo bem? Tô te Pessoal, escutando fala pra bem. gente como que tá aí. Dá um feedback pra gente. Eu vou deixar os comentários, tá? Para vocês interagirem conosco. Nós não queremos que ninguém fique com dúvidas, né? Como já dei a chamada lá, nós já deixamos a chamada já no post. Perder xixi é comum, mas não é normal, né, doutora Uhum. Mileide? Isso. Então, assim, não quero que ninguém fique com dúvida, não se acanhe. E Uhum. no mais, tem também um pontinho de interrogação do lado do comentário. Se não quiser comentar para poder subir nos comentários, comenta para a gente nesse pontinho. E Uhum. manda também os directs, que a gente vai tirar todas as dúvidas, tá bom? E Uhum. mais, para a gente poder conseguir manter uma estabilidade, coloca para a gente aí os coraçõezinhos para o Instagram ver que é de relevância a nossa live, tá? E vai mandando um aviãozinho também para quem precisa assistir essa live. Espero conseguir deixá-la gravada, né? Porque o Instagram tem hora que diz que está deixando no IGTV, e às vezes fica na gravação de 24 horas. Uhum. Então, eu espero conseguir de uma forma ou de outra. Porque eu participei outro dia de uma live do Fabiano e não ficou gravado, infelizmente. Tá bem? Uhum. Tá bem. O áudio está ótimo, Ana Caroline disse. Vê se alguém já perguntou mais alguma coisa, falou. Acho que ainda não. Todo mundo falou que Não. tá, o áudio tá bom. É só para saber se tá bom mesmo, Uhum. né? Bom, eu acho que a gente pode já iniciar, né, Milete? Para a gente não perder tanto Vamos tempo começar. também, É muita né? coisa, né? Bastante. Mas assim, vamos tentar tirar principalmente as dúvidas do pessoal que mandou as perguntinhas para a gente em inbox. Mas vamos Uhum. lá, Mileide, o que nós temos de incontinência urinária? Melhor, se apresente, desculpe, eu sou um pouco afoita, né? Fala para mim quem é a doutora Mileide, Sim. fala para nós. Então, olá, boa noite para todos. Eu sou a doutora Mileide Souza, sou médica, sou ginecologista, especializei em oncologia ginecológica, que é o tratamento do câncer ginecológico pelo Hospital de Câncer de Barretos, e especialista na área de cirurgia ginecológica, né, principalmente por vídeo e robótica. Conheço a Verônica de longa data, né? Desde que ela ministrou um curso para gente, um grupo de ginecologistas a respeito de ginástica íntima, e foi um grande prazer e um grande conhecimento, né, da área dela, da especialidade, e eu fiquei muito feliz com o convite, né, porque encaixa muito nas áreas que eu trabalho e praticamente todas as áreas que eu trabalho, a fisioterapia ela tem o seu papel, então por isso que é muito boa essa parceria, né?
E fiquei muito feliz com o convite e com o outro convite para a gente falar um pouquinho de dor pélvica. Então, são a incontinência urinária, dor pélvica, são todos temas relevantes e que eu vejo muito no consultório. Então, vamos lá, vamos falar, né? É Para isso tirar as aí. São dúvidas. temas importantes para a mulherada se antenarem. E Sim. muitos das queixas, sinais, né, sintomas, Uhum. não só na incontinência urinária, mas dentre tantas outras, como na dor pélvica, dor na relação sexual. É muito comum, mas não é normal, né, Isso. doutora Mileide? Uhum. Eu não falei, eu tinha que ter falado um pouquinho de mim antes também, né? Sim, se apresente. Eu vejo que tem muitas pessoas, estou muito feliz, tem muita gente aí que eu não conheço dentro do meu IG, mas eu sou Verônica Souza, sou fisioterapeuta, especialista em uroginecologia, né, e obstetrícia, Master Extra em ginástica abdominal hipopressiva Marcelo Calfré. Estou aí com uma jornada de um estudo piloto do mestrado com fortalecimento abdominal, né, envolvendo a hipopressiva e abdominais convencionais, para a gente ver o que está melhor de atividade para poder fortalecer essa faixa abdominal, né? E a menina dos olhos da Verônica é a saúde da mulher, principalmente. Eu cuido tanto da mulher como do homem, da criança, mas falou em períneo e períneo é a menina dos meus olhos. Uhum. Então, é minha paixão. Sou muito grata, doutora Mileide, de ter aceitado o nosso convite, né, para falar de um assunto tão peculiar, uma forma hoje que está acessível, embora está sendo enxurrada de lives aí, mas a gente vai tentar. E se não conseguir falar nesse assunto agora, a gente volta depois, para poder terminar, afindar, e a gente não quer que ninguém fique com dúvidas, hipótese alguma, tá? Então vamos lá, doutora Mileide, conta pra gente, fala pra gente sobre os tipos de incontinência urinária, os mais comuns que aparecem em consultório. Vamos lá. Bom, então vou tentar resumir, né? É um tema muito extenso, tem várias variáveis. E quando a gente pensa em incontinência urinária, a palavra incontinência, ela quer dizer que você não, o ato de conter seria barrar, e quando você é incontinente, você não está conseguindo conter alguma coisa, né? E no caso da incontinência urinária, seria a perda urinária, né? Sem involuntária, que a gente fala. Eu não quero perder xixi e eu perco xixi, certo? Então, é a perda involuntária de urina, certo? Isso é a definição de incontinência urinária. Quando a gente pensa na incontinência urinária, existe uma prevalência nas mulheres, em torno de 10 a 40% das mulheres podem ter episódios de incontinência urinária durante a vida. Então, é algo que é muito comum, tá? E por isso que eu acho pertinente esse tema da live, porque assim, é uma coisa que é muito comum no universo feminino em várias épocas da vida, né? E só que a mulher muitas vezes acha que isso é natural do processo de envelhecimento, ou é uma coisa que, igual a gente vai envelhecer, acha que é natural ter incontinência urinária, e muitas vezes isso ela não leva para o consultório, ela não se queixa, ou ela guarda isso para ela, não comenta em casa. É uma coisa que muitas vezes gera uma certa vergonha, um certo receio, mas impacta muito em termos de qualidade de vida, de saúde sexual, né? E atrapalha muito, né? Em termos de conforto, de vergonha, né? Então é uma coisa que impacta muito na vida das mulheres e que muitas vezes elas não falam sobre isso, né? Por um medo, um receio. E aí, quando a gente pensa em incontinência urinária, a gente tem que pensar nos tipos, né? A gente tem basicamente três tipos. A incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária do tipo urgência ou urge-incontinência e a incontinência urinária do tipo mista. O de esforço, o próprio nome já meio que sugere, seria aquela mulher que quando tosse, quando espirra, quando faz algum esforço físico, ela perde urina, certo? E
Os fatores relacionados a isso são variáveis, tá? Da incontinência urinária como um todo. Mas, basicamente, para a gente pensar sobre incontinência urinária, a gente pensa o seguinte. Pensa que aqui é a minha bexiga, né? Uma bolinha cheia de xixi e tem o canalzinho que é a uretra para sair o xixi, certo? Então, quando a gente vai urinar, a gente tem que fazer um esforço para esse xixi, a gente contrai essa musculatura para ela vencer a pressão de resistência aqui da uretra para o xixi sair, certo? O que pode acontecer? Se você alguma coisa nesse mecanismo aqui falha e aí você pode ter a perda urinária. Como que isso, assim, o que pode fazer isso falhar? Às vezes um enfraquecimento da musculatura pélvica, da musculatura de contingência aqui da uretra, entendeu? Então, isso tudo pode levar a uma desregulação desse equilíbrio aqui e a mulher começa a ter a perda urinária, né? Então, quando a gente pensa na incontinência urinária de esforço, seria essas mulheres que têm essa perda ao tossir, espirrar, né? E que pode ser devido a um enfraquecimento tanto aqui da sustentação da bexiga quanto aqui da uretra, né? Quando a gente entende isso, a gente consegue entender as alternativas de tratamento que eu vou falar, tá? Quando a gente pensa em incontinência urinária do tipo urgência, aí já é uma queixa urinária. Por exemplo, a mulher, ela vira para você e fala assim: Mileide, eu tô com vontade de fazer xixi e se eu não sair correndo, eu faço xixi na roupa, entendeu? Então é aquela sensação assim, deu vontade de fazer xixi, eu tenho que ir rápido no banheiro, é uma urgência, entendeu? E se ela não vai rápido, ela tem a incontinência. Tá? Isso, o mecanismo vamos dizer assim, para aparecimento da urge de incontinência é um pouquinho diferente. Muitas vezes é a musculatura da bexiga que contrai sem essa mulher querer, entendeu? Então, o músculo da bexiga, que a gente chama de detrusor, ele contrai involuntariamente. E aí ela tá aqui tranquila, de repente ela tem que sair correndo para ir no banheiro. Muitas vezes são mulheres que fazem muito xixi ao longo do dia, então aproximadamente mais de 8 vezes ao dia, e mulheres que às vezes acordam à noite para fazer xixi. Então eu sou acordada para urinar, entendeu? A vontade de fazer xixi me acorda à noite, certo? Então a gente tem esses dois tipos principais diferentes e a mista, como o próprio nome vai subentende, seria uma mistura das duas coisas. Então, é aquela mulher que tem tanto a perda no esforço quanto a perda de urgência, certo? A mais comum que acomete das pacientes que têm incontinência urinária, 50% tem a de esforço. Mais ou menos uns 30% a urge incontinência e 20% a mista. E com o processo, e assim, e não é, isso é uma coisa de mulher idosa? Não, entendeu? Da incontinência urinária. Inclusive, isso é uma das perguntas que veio em inbox agora há pouco, acabou de chegar. Não é só de esforço. São só mulheres idosas que acontece a incontinência urinária. Não é. É mais comum do que imagina. 16% das mulheres abaixo de 30 anos pode ter incontinência urinária de esforço, entendeu? Então, não é só de mulheres com envelhecimento. Quando a gente pensa nos fatores de risco, fatores predisponentes para perda urinária, a idade é um fator de risco. Então, quanto mais velha a mulher, maior a chance dela porque ela vai tendo um enfraquecimento dessa musculatura pélvica, ela vai tendo uma denervação, e isso vai fazendo com que a musculatura vá enfraquecendo. Então, quanto mais velha, mais enfraquecida, se ela não cuida, né, vamos dizer assim, mais enfraquecida, então é um fator de risco, certo? E principalmente a questão hormonal também, né, doutora Mileide? Pós-menopausa, né? Então, pós-menopausa, como você tem uma diminuição do hormônio feminino, do estrogênio, acelera esse processo de enfraquecimento da musculatura pélvica, e aí, por isso, junta todos os fatores que ela acumulou ao longo da vida, e aí
tem uma diminuição do hormônio feminino que faz com que essa musculatura tenha uma perda mais acelerada de tônus, né, de força, e a pele também da vagina fica mais fina, fica mais atrofiada, e isso predispõe também à perda urinária, né? Outros fatores, obesidade. Então, as pacientes obesas, elas têm é um fator de risco para ter incontinência urinária. Pacientes que fumam, o tabagismo é um fator de risco, tá? A gravidez, ela também faz com que o útero pese ali sobre o assoalho pélvico, sobre a musculatura pélvica, e além do que os hormônios da gestação provocam um relaxamento dessa musculatura pélvica e favorecem também um enfraquecimento dessa musculatura, favorecendo a perda urinária, e o próprio parto vaginal também, ele pode também levar a um enfraquecimento dessa musculatura pélvica e favorecer a perda urinária, né? É claro que isso assim, não é porque eu tive um parto vaginal, um parto normal, que eu vou ter incontinência. Não, a gente vai falar sobre isso, né? E aí entra a fisioterapia. Se você faz um trabalho adequado, se você tem o fortalecimento da musculatura pélvica, da musculatura perineal, antes da gestação, durante a gestação e pós-parto, você consegue melhorar muito, resolver isso daí, entendeu? Mas se você não cuida, você pode vir a ter essas manifestações, certo? Exatamente. Hoje é sabido, né, que o parto normal deixou de ser o grande vilão das incontinências urinárias, das distopias, né? Distopias são as quedas dos órgãos, conhecido como queda do útero, queda da bexiga. A gente tem que estar falando linguajar mais, mais popular, que às vezes a gente escorrega e fica só no científico, né, Milene? Se Então, alguém não Milene, entendeu alguma coisa, fala aí. isso, por favor. Se a gente, sem perceber, ficou dentro do técnico. A Cecília está perguntando se tem algum remédio. Você vai comentar alguma coisa antes, mais alguma coisa antes sobre os tratamentos? Sim, pensando então nos tratamentos, né? Então, assim, primeira coisa, então, como eu falei de algumas situações como obesidade, cigarro, por exemplo, pacientes que trabalham muito com carregando peso, né? Essa questão hormonal, né? Tudo isso são fatores, né, que podem predispor, né? Eu não falo que isso causa, né? Mas são coisas que podem favorecer, certo? Então, quando a gente pensa no que ajuda a causar, se a gente consegue controlar isso, a gente consegue diminuir, né, a chance de você ter uma incontinência urinária. Então, ter uma dieta saudável, com redução do peso, né? Tudo isso ajuda, então, diminuir o ganho de peso e até emagrecer, né? Além disso, parar de fumar. Então, nas mulheres que fumam, a gente orienta a parar de fumar. Se não conseguir parar, às vezes alguns pacientes têm mais dificuldade, diminuir, entendeu? Mas se conseguir parar é o ideal, tá? Então a gente pensa exercícios de impacto. Então, tudo aquilo que você, por exemplo, vou lá na academia e fico pulando naquela molinha do jump, entendeu? Você fica sacudindo a sua musculatura pélvica. Você vai saber falar mais do que eu, né? E você até fala disso. Fala assim, você vai na academia, se for pular, na hora que você tá pulando, você trava a musculatura, entendeu? Para não ter o enfraquecimento. Porque se você faz muito exercício de impacto, isso pode levar também a uma predisposição a esse enfraquecimento. Nas mulheres, então, essa mudança de estilo de vida, ela entra aí como uma alternativa positiva de ajudar, né? E de tratamento. A fisioterapia entra, e aí você vai falar com toda a propriedade, né? E as medicações. O tratamento direcionado, né? Então, tirando o estilo de vida e a fisioterapia, o tratamento direcionado do ponto de vista medicamentoso,
Geralmente a gente aplica mais para, por exemplo, a incontinência do tipo urgência, onde você tem essa contração involuntária da musculatura da bexiga, e aí você pode usar uma medicação que bloqueia essa contração, tá? Que é um remedinho, não vou citar nomes e tal, mas que bloqueia o neurotransmissor, a substância que estimula a bexiga a contrair, certo? E aí ela para de contrair sem querer, tá? Pode dar alguns efeitos colaterais, boca seca, que é o mais comum, às vezes o olho seco, mas é o que a gente tem que mais ajuda nessa parte, né? Nas mulheres pós-menopausa que tem uma diminuição que tem uma atrofia, né, da pele vaginal por causa da diminuição do hormônio estrogênio, a gente pode utilizar o hormônio vaginal, que seria o estrogênio vaginal, para melhorar essa hidratação, essa textura da pele, esse fortalecimento, e é algo que é muito efetivo. Então, a gente tem evidência científica que usar o hormônio, ele ajuda muito nessa questão da perda urinária, né? Então, é um tipo de medicação que a gente pode utilizar em pacientes que têm atrofia ou que têm ressecamento, principalmente na pós-menopausa. Para pacientes que não querem usar o hormônio é aquilo que é mais efetivo, né? Que tem mais potência. Mas às vezes tem pacientes que têm contraindicação ou às vezes tem receio por algum medo, alguma coisa. Aí existem os hidratantes vaginais, né? Que também ajudam com menor potência do que o estrogênio, mas ajudam um pouco, entendeu? E a fisioterapia. Aí, então, pensando, né, na fisioterapia, vou deixar você falar. Pensando em tratamento cirúrgico, aí a gente pensa muito na questão da incontinência urinária de esforço, né? O que seria basicamente o tratamento cirúrgico? A gente tem que avaliar, na verdade, como que é essa perda urinária da mulher, né? Geralmente a gente tem que fazer o exame ginecológico, tudo. A gente faz um estudo urodinâmico, que é um exame que fala para mim como que essa mulher perde urina. E aí, baseado no nessas informações que eu tenho, eu direciono o tratamento, por exemplo, cirúrgico, né? E também, se for de hiperatividade, lá da contração da tipo urgência, eu vou usar a medicação. Mas pensando no cirúrgico, o que a gente mais utiliza hoje em dia é o sling, que é uma telinha que você coloca embaixo da uretra, tá? Que é o canalzinho do xixi, que ajuda a aumentar a força aqui da uretra. Então, quando a bexiga contrai, aqui não tá tão fraco mais, entendeu? Então, aqui eu consigo segurar. Então, você cria a diferença de gradiente de pressão aqui, eu aumento a pressão aqui, então aqui pode contrair que não vai perder, entendeu? Que eu consigo segurar aqui. E aí, aqui a Sandra acabou de perguntar se só o urologista que faz esse tipo de cirurgia. Não, tá? O urologista faz, que ele é um médico especialista na área da urinária, né? Mas o ginecologista também faz esse tipo de cirurgia, porque faz parte da nossa formação esse tipo de cirurgia vaginal, né? E existem os ginecologistas especialistas na área em uroginecologia, que seriam, eles fizeram, além de ginecologia, eles fizeram uma outra especialização somente na parte urinária e de queda de útero, de bexiga e por aí vai, né? Acho que eu dei uma resumida. Falei muito. Acho que sim, ajudou bastante. Alguém comentou algo aqui atrás, deixa eu voltar aqui rapidinho, que eu vi uma escrita até grandinha. A Regiane disse que acha muito interessante os tratamentos, pena de não ser tão acessível para a população de baixa renda. Infelizmente. Regiane, eu sei que na UFO tem um ambulatório da saúde da mulher, tá? Só que agora, com essa epidemia também, não está tendo atendimento.
Mas é interessante você tentar ver a possibilidade de atendimento ou levar a informação, às vezes nem é para você, na verdade, desculpa a forma de me expressar. Mas existe sim o atendimento do curso da UFO, tá? O tratamento Alguém disse que estava no cirúrgico, Instagram errado, que bom que agora está no Instagram certo. o tratamento cirúrgico é disponível na rede pública, pelo SUS, né? Então, tanto eu opero no Hospital Municipal, não faço esse tipo de cirurgia lá, porque lá eu faço mais a parte oncológica, mas existem os profissionais lá que fazem a cirurgia de sling, né, de correção de Sim, sim. útero, essas coisas. Só que tem a questão de fila, né? Então, assim, ele é disponível, só que, por exemplo, lá a gente não tem o serviço de fisioterapia, né? Então, algumas alternativas que são importantes e que são fundamentais, às Isso vezes é também é mais um difícil. indicativo, né, doutora Milete? Porque a maioria que é assim, toma uma pílula e já melhora os sinais e sintomas, seja de Uhum, qualquer coisa na vida. Tá como se sim. fosse uma dor, né? Tomou um remedinho e passou. Às Aham, vezes vai lá e faz a cirurgia e acha que vai resolver. Mas sim. também, se não tem uma boa consciência perineal, saber como que está a capacidade abdominopélvica, Uhum, futuramente vai voltar à disfunção novamente. Né? sim. Hoje está muito bonito o trabalho interdisciplinar, né, entre nós da saúde, profissionais da saúde, o médico, o fisioterapeuta, o médico ginecologista, o urologista, né, entre outras áreas aí também. Hoje nós estamos falando da incontinência urinária, Uhum, mas psicólogos também, nutricionistas, né? uhum, Então, a questão de manter-se no tratamento conservador, a importância disso, porque não precisa uhum, levar um paciente a um trauma, a esse assoalho pélvico também é um trauma, né? E se é uhum. necessária essa cirurgia, o pré-operatório com a fisioterapia e o pós-operatório também, que a gente tem Sim. observado excelentes resultados na recuperação desse paciente, né? Uhum. Tem as questões proctológicas, que o que tem muito de assiduidade dessas pacientes em consultório por causa do intestino constipado, que é o intestino preso, né? O quanto está levando à incontinência urinária, porque é uma forma de esforço que esse assoalho pélvico está Sim. sofrendo também, né? Uhum. Que aperta essa bexiga, então tem paciente que fala assim, nossa, eu estou fazendo assim, aquele cocô que está difícil, o xixi vai junto, porque é muita pressão desse abdômen que está descendo sobre essa bexiga, tá? E que Uhum. também não é normal você fazer xixi no momento que você está evacuando. Uhum. Então, é de suma importância essa consciência da assistência pré-operatória nos casos de cirurgias, porque vem muito também pré-operatórios de retocele por causa dessa questão proctológica, né? Aí, Uhum. infelizmente, não é só a queda do reto que tem, vem a queda do útero, com a bexiga junto também, porque essa mulher acomete mais as mulheres, esse caso, né? Faz muita força para evacuar, então, infelizmente, tudo vai descer para o canal vaginal, Uhum. né? E, É um e, e fator de mais, risco, não é né? só mulheres de meia idade acima da menopausa. Mulheres jovens, eu tenho pacientes jovens de 18, de 28 anos, que Uhum. vivem com o trauma do intestino preso por uma vida toda, né? Uhum. Então, assim, para o tratamento fisioterapêutico, como a doutora Mileide mesmo já falou, a gente observa muito essa questão comportamental desse paciente, como que é a atividade de vida diária desse paciente, né, no trabalho, a alimentação desse paciente, como é que essa mulher tá se cuidando, a ingesta hídrica, a quantidade de líquido que também se ingere, o importante, o café, ele é um grande vilão para o aumento da frequência urinária. Então, eu tenho pacientes que falam, olha, eu não sei porque eu não tenho nada disso. Aí você conversa com ela, eu tomo meia garrafa de café pela manhã e mais meia à tarde. Então, cientificamente é comprovado que a cafeína vai aumentar essa frequência urinária, porque Assim irrita a como mucosa da bexiga, igual o né? cigarro, né? A nicotina. Exatamente. Ah, e Uhum. mais, o álcool, a O bebida álcool. alcoólica. Então, Uhum. assim, é um irritativo. Então, por que que fica toda hora indo ao banheiro? Ah, eu não posso começar. E se vai? E não realmente não consegue segurar?
os receptores, eles estão é, engurgitados dessa poluição, seja ela da nicotina ou seja do álcool, então não vai conseguir fechar esse esfíncter, né? E se é um períneo, uma mulher que não tem consciência desse períneo, vai ser um pouco difícil também ter esse controle, né? Porque, infelizmente, é comum, mas não é normal ter perda urinária a partir de 5 anos de vida. Ah, mas é vozinha. Não, não é normal. O esfíncter tem que ser fidedigno com você. Ah, mas eu tô gestante, então aumenta a pressão intraabdominal. Aumenta muito, mas não é normal ter o escape urinário, né? Hoje temos a Comum, mas não é fisioterapia. normal, né? Exatamente. E todo mundo acha que é normal. Ah, mas a minha mãe teve, minha avó teve. Isso é coisa de que vai passando de mãe para filha. Não é normal. Os esfíncteres têm que ser fidedignos com você, né? Então, o que para a gente poder falar? Você ia dizer alguma coisa? Não, eu falo, que eu ia falar assim, como nós mulheres e a população em geral está vivendo cada vez mais, então a gente vai viver uma grande parte da nossa vida pós-menopausa, né? Então a gente tem que pensar no nosso cuidado em termos de qualidade de vida. Então a incontinência urinária é uma coisa, um item, né, da saúde da mulher que atrapalha muito a qualidade de vida da mulher. Atrapalha ela ter medo de sair de casa, às vezes para sair de casa ela tem que usar um forrinho, porque ela fica insegura, que às vezes vai sair e pode Se tem ter algum banheiro perda. perto. E se tem algum banheiro perto, às vezes pensa numa viagem longa, já fica com receio, né? E isso atrapalha muito a questão de autoestima da mulher, porque ela fica assim, sempre retraída, com medo, insegura, Inclusive, às vezes, né? até escape urinário no ato sexual, né, Milady? Por causa E aí de já gera aumentar um a pressão no canal. constrangimento, né? Exatamente. Olha, a E Sandra está falando aqui, está perguntando, isso é uma pergunta para você. Essa cirurgia do Slim tem que ser feita após algum período? período. Não, Ela não assim, período distinguiu o período, menstrual. mas eu acho que é como a gente falou, passar pela avaliação, né, doutora? E Aham. se É, realmente é assim, imprescindível fazer a cirurgia antes de pensar na fisioterapia, né? eu acho que assim, você vai saber falar melhor que eu, mas a fisioterapia hoje em dia a gente sabe que ela consegue resolver grande parte das incontinências, dispensando até o tratamento cirúrgico, e que é um tratamento mais agressivo. E aí, então, assim, às vezes a gente faz um preparo dessa paciente com a fisioterapia antes, né? E aí você vai para a cirurgia. Mas assim, em relação e no pós-cirurgia também, a fisioterapia ela entra como um a mais, né? E para manutenção. Por quê? Porque você faz a cirurgia, mas depois você continua o processo. Se você não cuidar, vamos dizer assim, você continua o processo de enfraquecimento, né? Então a gente recomenda que a partir de 6 semanas, não sei se você usa essa data, mas é o que eu uso geralmente, 6 semanas pós cirurgia, você já começa a fazer os exercícios perineais e de Sim, fortalecimento sim, de sim. musculatura para manter e Essa é a corrigir esse médica que os médicos estresse. mandam mesmo, Uhum. né? Então, assim, Essa é a médica. período em relação à menstruação, essas coisas, não tem relação. Você pode fazer em qualquer período do mês, vamos dizer assim, entendeu? É, Então, eu acho que é isso, né? Eu entendi isso que a Sandra perguntou. Sim, sim. Ah, Aí não. então, Agora que eu pessoal, entendi. Essa cirurgia de sling tem que ser refeita após algum período? Não. Então, agora que eu entendi. refeita, é É verdade. refeita. Ou seja, se ela perde a validade, vamos dizer assim, né? Geralmente, a gente tem que depositar as maiores fichas no tratamento primário, a primeira vez que você faz o sling, entendeu? Por quê? Quando você vai, vamos supor que você tem uma incontinência urinária recorrente. Então, você foi lá, fez o sling, ficou um tempo bom, não está tendo perda, mas depois você começa a ter perda novamente. A chance de sucesso no segundo sling é menor, entendeu? Então, aí que eu quis dizer assim, a fisioterapia ela entra aí também como um a mais, ou seja, para eu diminuir a chance disso voltar, entendeu? Se por acaso volta, você
intensifica os exercícios, aí tem que avaliar que jeito que voltou, né? Porque às vezes era uma incontinência de esforço, agora passou a ser uma incontinência do tipo urgência. Então tem que avaliar direitinho aí, mas essa manutenção é importante para não ter que fazer de novo, porque a eficácia do segundo tratamento já é menor. Na verdade, Verônica, eu acho assim, o exercício os exercícios de fortalecimento, de consciência corporal, de fortalecimento de musculatura pélvica é uma coisa que todas as mulheres tinham que fazer. Eu acho que entra aí, Verdade. igual a gente tem que ir na academia. Fala mais, doutora, isso é música para os meus ouvidos. Então, assim, a gente não tem isso na nossa rotina das Não é da mulheres nossa cultura, brasileiras, da infelizmente, nossa né? cultura. E muitas vezes é criado um tabu. Então, assim, parece que a mulher, se ela começa a pensar em fazer exercícios vaginais, exercícios perineais, às vezes ela é até vista com um certo preconceito por causa da associação com a questão sexual, né? Então, assim, não tem nada disso. A gente tem que pensar em saúde. Assim, tem, né? Claro, tem os benefícios para a vida sexual, óbvio. A gente pode até falar disso também. Mas, assim, não é só isso, né? É em termos de saúde da mulher. Então, É muito além, da exatamente. vida da mulher, ela tem que pensar em fortalecimento de musculatura, entendeu? Para a saúde dos órgãos pélvicos, da musculatura pélvica, para lubrificação vaginal, dor na relação, desejo, assim, lubrificação na hora da relação, e para no envelhecer, ela envelhecer de uma forma saudável e com qualidade, né? Com qualidade. Vaginal, vamos dizer assim. Exatamente. Sim, Certo? porque independente da idade, essa mulher ela já tinha que saber entender que existe esse músculo, né? E, infelizmente, nem todas as mulheres sabem o que é períneo. E a gente fala muito de assoalho pélvico, mas o mais conhecido mesmo é períneo, né? O assoalho pélvico ele veio com a nomenclatura depois. E tão pouco acham que isso homem também tenha. Todo mundo acha que isso é coisa só de mulher. E felizmente não, porque os homens também têm que manter a continência urinária, a continência fecal, né? E ter uma ereção pro ato sexual e também fazer bebês. Né? Digo porque eu fazer bebês, né? O períneo ele tá ali para poder fazer essas continências, faz parte, então, da resposta sexual na ereção para o ato sexual, né? E para a ejaculação. E mais a micção. Estou tentando ser um pouco mais claro, porque eu acho que foi até anteontem que eu tive uma live, a gente falando de saúde sexual. Nós mulheres, vivemos sobre um tabu muito grande. Nós crescemos sobre essa sociedade com esses tabus, né? Por não quero ferir questões religiosas ou educação, a cultura desse indivíduo. Mas nós temos o clítoris, que faz parte desse assoalho pélvico, que a única função que ele tem é o prazer sexual da mulher. E poucas as mulheres têm a consciência do corpo sobre o seu corpo, tão pouco consciência desse clítoris. Então, assim, Deus para mim é fantástico. Ele fez um órgão exclusivo para o prazer sexual da mulher, enquanto que o órgão do homem tem outras funções, não é só para o prazer sexual, certo? Então, para a gente poder falar um pouquinho do que é o assoalho pélvico, o que a fisioterapia pélvica trabalha, né? Estou eu aqui com a minha pelve da Semina, que eu amo essa pelve. Essa pelve, ela tem um bebê também. A gente pode fazer... Nós temos muitas lives para fazer, viu, doutora? Vamos lá. Então, vamos lá. Voltamos. Então, nós temos aqui a pelve, a famosa bacia, né? Essa bacia, ela não tem fundo, que são três principais ossos que faz parte dessa pelve, né? E vem, então, o assoalho pélvico que fecha essa cavidade pélvica. Qual que é a função desse períneo, desse assoalho pélvico? Por que é o assoalho? O assoalho vem de chão da pelve. Então, os músculos do assoalho pélvico, né? Eu tô aqui vendo que a Dani está falando, doutora Verônica, como seria uma consulta para saber sobre isso. Precisa ir no ginecologista antes. Dani,
é um par perfeito a fisiopélvica com o ginecologista, tá? A fisioterapia também fecha o diagnóstico, nós temos essa licença de fechar com o conhecimento e fechar esse diagnóstico de incontinência urinária, e que se precisa sim, porque da assistência do médico, do seu médico, seja ele o ginecologista ou urologista, mas geralmente a mulher primeiro é o ginecologista mesmo, tá? É imprescindível essa relação desses dois profissionais trabalharem juntos, certo? Mas eu, em consultório também, mediante todos os testes e avaliações, testes da função do assoalho pélvico, como que está a competência desse músculo, esse músculo que eu vou falar sobre ele agora, né? Tem a eletromiografia, que eu tenho o aparelho que a gente faz esse exame de eletromiografia, que mostra também como que está a função, a capacidade, a função mioelétrica dessa musculatura para essa contração, né? E a gente distingue o melhor tratamento de acordo com os achados na consulta, tá? E propõe a conduta de tratamento. E se tem a questão da hiperatividade, precisa sim do acompanhamento do ginecologista, é imprescindível, se necessário, entrar com a medicação, né? Como a doutora Mileide já disse antes, tá? De acordo com o paciente que vem para mim com estudo urodinâmico, se realmente vê que é necessário passar pela cirurgia, então volta para o médico, procura o médico, tem que sim ser acompanhado por ambos os profissionais, certo? E é imprescindível, sim, ter a consciência do seu corpo, e isso precisa ser acompanhado os dois juntos. Como a Mileide disse, precisava de ser da nossa cultura, ter a consciência do corpo, consciência de trabalhar essa musculatura, né, Mileide? Então, para a gente poder trabalhar essa musculatura ela tem a função de controle da micção, controle da defecação. No caso da mulher, é via de parto também, e de resposta sexual. Poucas das mulheres têm uma boa contração desse assoalho pélvico, infelizmente, tá? 30% das mulheres não têm uma boa contração, uma boa consciência de contração perineal. Então, às vezes, precisa de fazer uma reeducação, é só uma falta de consciência mesmo. Faz essa reeducação perineal, fica continente, não tem entrada e saída de ar na vagina, não perde o flatus, o pum, não perde o pum sem querer também, né? Então, como tratamentos, nós lançamos mão dos exercícios perineais, que é o treino dos músculos do assoalho pélvico, a cinesioterapia, que é o padrão ouro de tratamento dentro da fisioterapia. Lançamos mão de eletroterapia, o eletromiógrafo, como eu disse antes, ele não só, o eletromiógrafo, ele funciona também como biofeedback para o paciente treinar, né? E tem parte lúdica dele, porque, como eu disse antes, eu cuido também das questões infantis. Então, tem a pélvica infantil, tem o lúdico, onde nesse eletromiógrafo ele tem o aviãozinho, tem peixinho, que quando a criança faz a contração, vai subir esse aviãozinho, por exemplo. Verônica, mas como assim uma criança? Essa criança, ela passa por uma avaliação junto aos pais, para poder saber se ela tem a consciência desse músculo. É colocado eletrodos, eu não estou tão próximo de mim aqui agora, no centro tendíneo do períneo, que cadê minha prancha? Entre o ânus, no caso de uma menininha, entre o ânus e a vagina, tem o centro tendíneo do períneo bem aqui. Então, coloco 2 eletrodos aqui de superfície, os mesmos eletrodos que a gente usa para poder fazer exame cardíaco, prega eles são os adesivinhos. Então, a criança contrai e ela vê o aviãozinho subindo, ou então vê o peixinho subindo. Então, é uma forma lúdica para essa criança ter consciência, né? Porque, às vezes, a criança fica postergando tanto para poder urinar, tá no game, tá vendo um desenho, a hora que você vê que às vezes tá lá fazendo a dancinha, tá segurando, trançou as perninhas, tá segurando, tem que ir lá fazer xixi. Por quê? O músculo detrusor, que é o músculo que reveste a bexiga, como a doutora Mileide disse, ele precisa trabalhar dentro das suas capacidades funcionais. Se ele tá muito tempo segurando xixi, segurando xixi, segurando xixi, ele vai perder um pouco da sua competência. Então, perde um pouquinho da sua configuração.
Por isso que precisa fazer a reeducação. E no adulto também é a mesma coisa. Só que se já existe esse escape urinário, se é por esforço, o esfíncter ele está incompetente. Porque espirrou, tossiu, a força abdominal ela entra para dentro do abdômen e desce para o assoalho pélvico, porque aumenta essa pressão intraabdominal. E esse esfíncter está incompetente. Então a gente precisa cuidar dessa musculatura, que é o músculo do períneo. Tem a parte, né, de pele, gordura, vulva. Então, aqui está todo o seu períneo. A parte externa, que é esse triângulo, que circunda também o ânus com a vagina e o esfíncter uretral. E essa parte maior é a parte interna. Ele tem duas camadas. Essa aqui eu acho que vai ficar mais fácil para entender. A camada externa e a camada interna. Aqui? Isso. Então, tem a camada externa e a camada interna, né? Então, tem a função de sustentação desses órgãos, aqui no caso é uma figura anatômica feminina, tem a bexiga, o útero e o reto, né? E aqui tem os seus esfíncteres. Esses esfíncteres, eles têm que estar incompetentes, tá? Não pode se deixar por passar por alguma situação de constrangimento, que infelizmente é o que mais acontece com as mulheres com a perda involuntária, porque uma das disfunções mais comuns, lembrando que a perda involuntária de urina, isso não é doença, é uma disfunção dessa musculatura, isso também é importante fazer essa ressalva. Esse esfíncter, eles têm que estar competente com você, para que você não tenha esses constrangimentos. Espirrou, tossiu. Eu tenho um paciente que falou, Branca, eu tive que largar de fazer exercício físico na academia, porque toda vez que eu fazia exercício, agachamento, se eu fizesse agachamento, eu me molhava. Aí eu não fico me sentindo bem de colocar absorvente, põe a roupa de malha. Então ela vai gerando um transtorno tão grande, que às vezes, igual, pôr roupa de malha, tanto de absorvente, às vezes é só ela que está vendo, imaginando isso, e as pessoas nem estão percebendo. Só que vai se tornando tão desagradável para ela, vai se sentindo tão incompetente para com ela mesma, que ela vai criando tantas coisas. Então vai perdendo qualidade de vida. Deixa de sair de casa, deixa de ir no cinema, deixa de ir dançar. Eu tenho, desde a graduação, que foi o meu TCC, eu fiz, tanto da graduação como da pós, nas incontinências e na bexiga hiperativa. Eu não esqueço nunca, Mileide, quando várias das senhorinhas, na verdade, só que me abraçou e falou assim, minha filha, agora eu vou lá pro encontro das danças, eu danço um toque de música, não preciso abandonar meu parceiro e sair correndo. Isso é muito gratificante, saber que você está conseguindo devolver uma senhora, sabe? A vozinha mais querida da vida, para a qualidade de vida para a sociedade, né? Ela fala assim, gente, mas todo mundo tem que saber que isso existe, sabe? Então isso é muito gratificante. E que não é normal. Então, assim, e cada ser é um ser. Então, cada tipo de incontinência é um tipo de tratamento. Precisa passar, então, pela avaliação da função dos músculos assoalho-pélvico, saber como que está a consciência da contração deste períneo, o tempo de sustentação dessa contração para poder montar o treino perineal, né? O que é esse tempo? Você saber um pouquinho disso, do quantos treino, segundos? Isso. Saber, então, quantos segundos essa mulher consegue sustentar uma contração sem o músculo tremer, sem o músculo fibrilar, certo? Por quê? Às vezes, uma consegue sustentar por 5 segundos, a outra consegue 3, a outra consegue 6 segundos. Não existe protocolo igual para todos, certo? Como se diz, não existe receita de bolo. Tem que passar por essas avaliações para, assim, traçar esse tratamento, a melhor conduta possível para cada ser, né? Mas o primordial também, além de tudo, as pessoas acham assim, o que abrilhanta os olhos são os aparelhos. Às vezes não é preciso usar um aparelho. É uma reeducação postural, porque a nossa postura, ela influencia totalmente sobre o nosso assoalho pélvico. Aumenta a pressão intraabdominal sobre a pressão do centro tendíneo do períneo. E se vai fazer as atividades, está gestante, tem as formas de você lidar com o seu corpo no dia a dia, para poder tirar a sobrecarga, né? Se é uma pessoa constipada, está sendo assistida por um nutricionista,
ver a questão a ingesta de líquido, porque, infelizmente, a maioria das pessoas que me procuram tomam muito pouca água e nós precisamos de água para poder hidratar o bolo fecal, né? E tem os acessórios, como o que é muito procurado, a questão da ginástica íntima, o famoso pompoarismo, vem os cones vaginais, vem as bolinhas de bem-ar, vibradores, são todos acessórios indicativos, mas tem que saber se você pode usar nesse momento e qual é o momento que o indivíduo vai começar a usar esses acessórios, certo? Isso é uma coisa que eu queria falar, porque assim, o pompoarismo é uma técnica muito difundida, principalmente na questão sexual, e que às vezes a mulher vai fazer da cabeça dela, compra as bolinhas lá no sex shop, né? Então eu queria que você assim, falasse um pouquinho assim, do quanto o pompoarismo, foi uma pergunta que eu tive nas minhas redes sociais, assim, o quanto o pompoarismo pode ajudar na questão do fortalecimento, incontinência e tal. E assim, e os riscos de você fazer um exercício sem o acompanhamento, sem alguém que está verificando se aquele exercício é o ideal para você. Porque às vezes o ideal seria inicialmente você fazer contração sem aparelho e não usar o aparelho agora, né? Ou fazer o biofeedback, né? Assim, aí cada caso tem a sua indicação. Então, só falar um pouquinho aí da aplicação do pompoarismo nessa questão. Então, o pompoarismo, ele é uma arte milenar do Oriente. Ele não é para tratar incontinência urinária. Só que se percebeu que quando fortalece o assoalho pélvico, porque lá no Oriente, vamos pensar na Tailândia, na Índia, né? Na China, no Japão e assim vai. Os exercícios do pompoarismo, ele é uma questão sexual para o dote da mulher, mas também por uma questão de crença. E se a mulher é uma mulher boa de cama, é uma mulher que tem muitos orgasmos, ela é uma mulher que vai ser multípara, ter muitos filhos, certo? Então, sabendo então, como olha como é linda a cultura, né? Tratando essa musculatura, na verdade, com os exercícios que elas fazem no pompoarismo, elas já estão prevenindo a incontinência urinária, a incontinência fecal, a entrada e saída de ar na vagina, que é o pulo vaginal, prevenindo a queda do útero, queda da bexiga, né? E com isso, vai fazer com que gere realmente essa vitalidade para essa mulher. E o melhor, trabalha a questão da libido, porque quanto mais você faz o treino dos músculos do assoalho pélvico, mais você está estimulando o clítoris. Mais esse clítoris vai ficar vigoroso, né? Porque assim como a gente vai para a academia trabalhar bumbum, perna, abdômen, nós precisamos cuidar da musculatura do assoalho pélvico. Porque essa musculatura, ela está o tempo todo sofrendo com a sustentação dos órgãos pélvicos, certo? Em momento algum ela está sendo treinada, trabalhada para ela não se cansar e muito menos perder e ficar tão flácida. Se você vai para academia, é da sua rotina, está fazendo academia, tira férias, fica 15 dias fora, vamos pensar, 3 semanas, 15 dias fora. A sua musculatura já muda. Então, o assoalho pélvico é a mesma coisa. Por isso que, infelizmente, nós temos tantas mulheres com deiscência dos órgãos, com a queda dos órgãos pélvicos, porque não é da nossa cultura trabalhar essa musculatura. Então, se você trabalha essa musculatura, não só pensando em tratamento, mas sim na prevenção, é uma mulher que vai ter uma vitalidade, assim, de saúde íntima para um resto, para uma toda a vida, né? E se tem essas queixas... O ideal seria ela passar, por exemplo, com o fisioterapeuta antes de começar a fazer? Ou não? Ela pode... Sim, eu já ia chegar nesse ponto. O que é importante, tá? Hoje, temos a ciência, tem aí, a fisiopélvica já está há 30 anos, 30 e poucos anos já, andando em trabalho de formiguinha ainda, nós estamos aí com a fisioterapia pélvica.
Mas de fisioterapia, fechamos 50 anos, já 30 anos já com a fisioterapia pélvica. Então, temos excelentes profissionais, referências no país e fora também, é claro. E hoje mostra que com o conhecimento de fisiologia, biomecânica e anatomia, a importância da avaliação com o fisioterapeuta para que você inicie esses treinos do assoalho pélvico. Aí sim você pode, inclusive, partir para os exercícios evoluídos que a gente fala, né? Para poder realizar as tão famosas manobras faladas no pomparismo. Porque o pomparismo tem a questão de sugar, de expulsar, principalmente o expulsar. O expulsar para uma mulher que não tem consciência do próprio corpo, ela vai desenvolver, ela vai desencadear uma disfunção. É a mesma coisa, o expulsar é a mesma coisa de fazer força para evacuar. Se eu estou fazendo força para evacuar, isso não é legal para o meu assoalho pélvico. Porque ele imagina que ele é uma rede de sustentação, estou fazendo força, ele desce. E se eu estou com esse efeito mecânico repetitivo, tá? Vai gerar então uma flacidez. Então os órgãos vão ter uma deiscência, vai cair. E para usar acessórios, que se fala tanto no pomparismo, que alguns dos acessórios nós usamos na fisioterapia pélvica, nós temos eles como os acessórios terapêuticos, você tem que saber o tipo de acessório que você está apto a usar, para que não gere essas disfunções. Então, eu tenho muitos pacientes que falam assim, olha, eu comprei um curso na internet, ou outra que chegou outro dia, eu comprei um livro e fui fazer. Eu percebi que eu comecei a ter escape urinário, isso é normal? Não, não é normal, tá? Então, assim, é imprescindível a avaliação e o acompanhamento do fisioterapeuta para essa mulher que quer fazer o pomparismo. E na fisioterapia pélvica nós temos como a ginástica íntima, os exercícios sexuais, o neopomparismo, né? Tem todas essas nomenclaturas dentro da fisioterapia pélvica. É de suma importância ser acompanhado por um fisioterapeuta. E, de repente, esse fisioterapeuta vai ter algum achado que precisa ser acompanhado pelo ginecologista, pelo psicólogo, né? Se é uma mulher que tem dor na relação sexual, ela não pode simplesmente sair fazendo contrações perineais, não é, doutora Mileide? O olhinho dela até abriu assim. Por quê? Pode piorar a determinada situação, né? E com isso, essa mulher vai ficar mais frustrada ainda, se sentindo mais incompetente para si. O que você disse? Falei que aí ela começa a ter dor na relação, aí começa a não, aquilo não é prazeroso e ela começa a não querer ter relação porque tem dor, e aí começa um ciclo, né? E a fisioterapia... Exatamente. Muito, muito, né? E uma outra paciente que me falou assim, olha, eu comprei os acessórios, eu coloquei mais nada para lá dentro da minha vagina. O que é que acontece com a minha pepeca? Então, precisa da avaliação para poder saber o momento de se usar os acessórios corretos. Ah, eu tenho um vibrador, mas eu não sei usar um vibrador. O vibrador, ele é um excelente aliado para poder acordar essa musculatura, tá? Para poder acionar essa musculatura, principalmente de parte externa do períneo, né? Pele, os grandes lábios, os pequenos lábios. Só tô com receio do tempo, Verônica. Será que não vai acabar? Vai acabar. Mas assim, pessoal, na próxima semana eu vou estar com a doutora Érica falando sobre os recursos fisioterapêuticos. Vamos entrar com mais detalhes esmiuçados sobre isso, certo? Então, assim, é imprescindível estar com o seu médico. Agora, quem já sabe da informação, a fisioterapia pélvica, e propague essa informação, certo? Provavelmente vai cair a qualquer instante. Mileide, gratidão, né, por aceitar o nosso convite, tá? Eu acho que, tirando o pomparismo que a colega aí falou, eu já consegui responder, que eu tinha passado, não tinha mais pergunta. Agradeço a todos os elogios que eu vi que passou aí, né? Doutora Mileide realmente é expert. Eu que agradeço. Obrigada. Quer falar alguma coisa? Obrigada pelo convite, Verônica. Obrigada a todos que estão aí participando. Vai encerrar, 24 segundos. Tá? E aí vamos, assim, isso que a gente não conseguiu abordar agora, a gente pode falar na nossa próxima live,
que a gente vai Sim, falar sobre dor pélvica, né? E aí a gente complementa o que ficou faltando hoje, tá bom? Muito obrigada. claro. Gratidão a todos. Pessoal, tá encerrando. 4 segundos.